Começando agora o Vida e Saúde com tudo. Hoje é um assunto que vai mexer com você, mexer com o seu corpo, com a sua mente. Relógio biológico. Como é que você acerta os ponteiros aí desse relógio que pode estar desregulado? Você dorme bem? Acorda descansado, acorda pleno, feliz? Não? Pode ser que o seu relógio biológico esteja precisando de uns ajustes. E eu quero lançar a pergunta do dia aqui. Você prefere dormir mais cedo ou só consegue dormir mais tarde? Conta pra mim, você pode usar o nosso QR Code aqui. Nosso WhatsApp está aberto para você me dizer se você dorme com as galinhas ou se você é um corujão. Conta! Nosso contato é 12982660004. Dr. Benício Pereira está conosco, ele que é médico e diretor clínico da Clínica Spa Vida Natural. Obrigada por compartilhar um pouquinho do seu tempo com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo maravilhoso, Teru. Sempre é com muito prazer que eu venho até esse programa. Mesmo estando aqui na clínica, mas me sinto como se estivesse aí do ladinho, viu? É uma alegria. Você faz inveja pra gente com esse seu fundo real aí, natural e real. É um ideal. Obrigada por compartilhar aqui um pouco do seu conhecimento. Essa pergunta do dia, se a pessoa dorme cedo ou gosta de dormir tarde, doutor, parece que não tem nada a ver com relógio biológico. Mas eu queria que você começasse explicando pra gente que história é essa de ter um relógio biológico, de ter que acertar os ponteiros? Afinal, a vida não é minha, eu não durmo, sei lá, se eu preciso de 8 horas de sono, eu não posso fazer essas 8 horas durante o dia, deitando mais tarde, acordando mais tarde no dia seguinte. Me fala, como é que funciona, como é que regula, quem é o responsável por acertar esses ponteiros? Olha só, é muito interessante essa pergunta, Teru. Por incrível que pareça, pode até parecer um pouco filosófico, mas realmente nós temos uma regência de relógio biológico. E nós temos tanto na forma física de um núcleo supraquiasmático, né? Que fica aqui na base do nosso cérebro, atrás dos olhos, por debaixo do nervo óptico, ali está a central do relógio biológico, como também temos genes, que também são físicos, logicamente, mas eles estão distribuídos ao longo de todas as nossas células. São relógios biológicos menores, periféricos, chamados bemol, clock, olha os nomes. Tá certo? Gostei! E esses, tem nomes, esses genes. E, incrivelmente, nós vamos nos alinhando com o período do dia. O corpo sabe exatamente quando é manhã, quando é tarde, quando é noite, se é madrugada e assim por diante. Por mais que a gente, às vezes, tente dar aquela driblada no sistema, o nosso corpo, ele sabe exatamente, porque o Criador colocou isso em nós. Então, existe sim um relógio biológico. E esse relógio, Teru, ele se relaciona tanto com nossa saúde, como também com nossas doenças. Ai, 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 ele colocou o dedo na ferida agora. Mas, doutor, tem gente assistindo a gente dizendo: Teru, eu sou uma pessoa vespertina, eu funciono bem à noite, eu rendo, eu estou mais concentrado, eu estou mais antenado de noite. E a minha mãe é uma pessoa matutina, ela fica bem, ela acorda de madrugada, ela acorda cantando, ela acorda falante. Essa história de pessoas matutinas e vespertinas não é real, não? Como é que a gente explica essas predisposições? Na verdade, Teru, é que o nosso corpo tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, devagarinho, nós fomos permitindo que aquela lagartixa fosse crescendo até se tornar um dinossauro. Ai, ai, ai. E daí? Então, aquilo que era um costumezinho, né? Vou deitar um pouquinho mais tarde hoje, um pouquinho, vou fazer alguma coisa mais na parte da noite. Aquilo se desenvolveu e o nosso corpo, como eu acabei de dizer, ele tem uma capacidade de adaptação tão grande que depois nós temos aquela falsa ideia de que, de repente, nós nos tornamos mais vespertinos, enquanto outros são matutinos. É verdade. Mas, na verdade, todos nós somos, em essência,
matutinos para a produção e vespertinos para o descanso. O que regula, o que orienta esse relógio biológico seria a claridade do dia, o sol, doutor Benício? É exatamente o que estuda uma ciência que não é tão divulgada, ela se chama cronobiologia. Crono, em homenagem ao deus Cronos, do deus do tempo, não é? Da mitologia grega. Então, a biologia do tempo, o nosso corpo, ele reconhece os movimentos de rotação da Terra. Olha! E então ele vai se adaptando. Nossa produção de hormônios e muitas citocinas tem muito a ver com o horário do dia. Um exemplo disso é o nosso cortisol. Lá de manhã cedo, cortisol entre 7 e 9 horas da manhã, o cortisol atinge o pico máximo. Depois cai. No finalzinho da tarde, ele dá uma levantada e torna a cair. E, ao contrário disso, a melatonina, ela é um hormônio noturno. Começa a produção entre 9h30 e 10 da noite e a gente tem um pico logo após a meia-noite, depois vai caindo a quantidade de melatonina. Então, quando nós permitimos que o corpo ele tenha essa variação, né? Ele perceba naturalmente essa variação de tempo e a gente respeite essa variação, com certeza os resultados na saúde eles são muito positivos, Thiru. Gente, você aí achando que era só conversa de alguém querendo mandar você para a cama mais cedo, o seu corpo tem dispositivos, meu querido, minha querida. E eu quero saber do doutor Benício o seguinte, doutor, quais são os malefícios do relógio biológico desregulado para a nossa saúde? Uma pessoa... Tem gente que nota assim que tipo, até meu filho é mais noturno, o bichinho gosta de ficar acordado até mais tarde. Porque a gente estimula não só... por deixar aquela criança acordada, mas às vezes o que assiste, o que come pode ser um estimulante e tudo isso favorecendo aquela pessoa vespertina. Fala um pouco pra gente sobre os malefícios ou os prejuízos dessa cronobiologia desregulada. Como eu acabei de dizer, que tanto hormônios quanto citocinas, elas seguem esse ciclo. Então, quando nós alteramos esse ciclo, naturalmente, nós vamos estar muito mais suscetíveis a problemas. E que problemas? Os metabólicos. Nós temos muito maior possibilidade de desenvolver a famosa síndrome metabólica. E o que sai da síndrome metabólica? Sai hipertensão, sai obesidade, sobrepeso, obesidade, sai diabetes. E depois um montão de problemas como cânceres e problemas autoimunes, tudo começa a se desprender a partir desse princípio, dessa síndrome metabólica. E então, as pessoas que não respeitam o relógio biológico, elas têm maior possibilidade de desenvolver essas enfermidades metabólicas. E você sabe que eu trabalho com diabetes, como trabalho de pesquisa aqui junto com a Universidade de São Paulo, né? Nós aqui, né? Não apenas eu, mas o nosso grupo. Então, que inclui a clínica, logicamente. E o que a gente vê? As pessoas que foram durante a vida dormindo menos têm muito maior chance de desenvolver diabetes. Incrivelmente, quando elas começam a viver um equilíbrio, tanto na alimentação, no exercício, mas também no sono, elas começam a ter grandes benefícios e melhoram o quadro do diabetes. Doutor Benício, o que o senhor falou aqui são informações bastante sérias, com hábitos que a gente considera inofensivos no dia a dia, ao longo do tempo, gerando transformações difíceis de controlar. Mas olha, você está assistindo Vida e Saúde e o Dr. Benício é um excelente médico, então vamos aproveitar a presença dele aqui. Chegaram 2 interações aqui que eu preciso da sua ajuda, Dr. Benício. Olha só, a Neide diz que infelizmente dorme na madrugada porque sofre de insônia há 10 anos e ela acorda cedo porque toma conta de uma neta. Tem dias que tá só o pó. Neide, obrigada por fazer aqui o seu comentário e eu quero perguntar para o Dr. Benício, e essa história de dormir tarde, acordar cedo, deitar na cama, o sono não vem, a pessoa acaba levantando, vai fazer outras coisas, Dr. Benício? Olha, nós recebemos, primeiro quero cumprimentar a Neide, agradecer pela pergunta e dizer que nós recebemos aqui na clínica, Neide,
semanalmente pessoas em condições muito semelhantes à sua. Pessoas que tiveram seu relógio biológico completamente desregulado ao longo de uma vida, por práticas que não necessariamente foram práticas intencionalmente danosas, né? Eu quero me matar e É não vou óbvio. dormir. Não é isso, né? Não é isso. São coisas que vão surgindo. E, olha, nós ensinamos aqui para essas pessoas que elas necessitam fazer a higiene do sono. E essa higiene, eu digo, ela começa no momento em que eu acordei hoje, ok? Então, de manhã cedo, da hora que eu acordei, eu começo a fazer a higiene do sono. Aquilo que eu vou comer, com que eu vou encher a minha mente, aquilo, se eu vou me mexer, ter movimento, fazer exercício ou não, o tipo de bebida que eu vou utilizar naquele dia, como estará a minha hidratação, se a alimentação vai ser rica em coisas picantes, em coisas muito condimentadas, se vai ter cafeína na minha dieta. Então, tudo isso vai contribuir para o meu sono ou a falta dele, incluindo, Neide, a iluminação do seu quarto, tá certo? Normalmente nós desenvolvemos alguns costumes, nós levamos celular para a cama, levamos televisão para a cama, nós temos uma luz branca dentro do quarto. Tudo isso contribui negativamente para o sono. Ai, ai, Então, ai. a higiene do sono, ela é muito importante de ser realizada, Teru. Quem E sabe ó, outro programa poderia falar unicamente de higiene do sono, hein? vamos marcar que eu quero o Dr. Benício falando mais sobre isso aqui. Agora é o seguinte, tem mais uma interação que chegou aqui, Dr. Benício, que é da Patrícia Moura, ela está comentando aqui há mais de 3 anos, só dorme com remédio controlado. Ô Patrícia, Dr. Benício, a gente tem aqui um reloginho para pessoas como a Patrícia, muitas pessoas inclusive, tem gente que nem admite, tem gente que conta em segredo aí que toma remédio para dormir ou que usa remédio controlado para acordar até, mas quando o relógio biológico ele está ali de greve, né, não quero funcionar, eu não vou dormir, você deita, vem preocupação, vem distrações na sua cabeça e você simplesmente não consegue desligar. Como é que a gente consegue melhorar esse relógio biológico, como a Patrícia citou aqui? Eu vou trazer aqui, vou girar aqui o momento aqui desse relógio para o senhor comentar para a gente, doutor Benício. Rotina. Aí na clínica vocês mantêm uma rotina espartana, acorda cedo e faz coisa o dia inteiro. Exatamente. Bom, isso faz parte, tudo que a gente que você provavelmente vai mostrar agora, seguramente faz parte dessa higiene do sono. Há uma importância muito grande em criar-se uma rotina, porque como eu falei agora há pouco, lá na outra pergunta, o nosso corpo, ele se adapta. Ele se adapta, inclusive, às situações mais inóspitas possíveis. Então, se ele se adapta àquilo que não é bom, ele também tem a capacidade de se readaptar a uma coisa boa. E criar uma rotina, talvez, Peru, seja o primeiro grande passo. Maravilha, Patrícia. Vem cá, bebê, então, dessas pílulas de sabedoria. Tenha uma rotina, horário certo para acordar, horário certo para dormir, CQC. Não importa o que aconteça, você precisa seguir essa rotina para regular esse relógio biológico. Olha aqui. Ai, ai, ai. Essa semana é a 3ª vez que a gente fala desse assunto, doutor Benício. Evitar a cafeína. Nós ensinamos aqui várias bebidas. Fizemos aqui substitutos do café. Na segunda-feira, nós tivemos aqui também uma especialista que falou sobre a importância de deixar o café e a cafeína de lado. Qual é o problema da cafeína para o relógio biológico, doutor Benício? Olha, a cafeína, ela na verdade, não deveria ser considerada uma substância de consumo diário, senão uma substância a ser utilizada como remédio, ok? A cafeína, ela é uma droga, e uma droga que nós classificamos dentro das adaptógenas. Por que adaptógenas? Porque elas conseguem mexer com o nosso estado de vigília e sono, ok?
Então, a cafeína, para termos uma ideia, ela tem uma vida média de 12 horas no nosso corpo. Um remédio para dor de cabeça, sem dar nomes a alguns remédios, né, a marcas, mas um determinado remédio para dor de cabeça, ele tem 30 miligramas de cafeína na sua composição. Incrivelmente, o mínimo que um cafezinho vai ter, uma xicrinha de café vai ter, são 25 miligramas. Mas dependendo de como foi a preparação desse café, se ele é mais forte, mais fraco, ele chega até 160, 170 miligramas de cafeína. Então, se um remedinho com 30 miligramas já me provoca um determinado resultado, imagino que não me vai me provocar uma xícara de café e dependendo do tipo de café que se toma. Então, é importantíssimo a gente pensar não apenas na cafeína presente no café, mas a cafeína presente em determinadas bebidas gaseificadas, ok? E em outros, em achocolatados também, e assim por diante. Energéticos, né, doutor? Pensar. Energéticos, isso. Chás, alguns tipos de chá também tem bastante cafeína, né? Também, exatamente. Chá verde, por exemplo, tem muita cafeína, tá? Tá. E o chá preto também. Muito bem, vamos seguir aqui com mais ajustes no seu relógio biológico. Vem pra cá. Aliás, antes de virar aqui o meu reloginho, eu quero saber de você de casa. Você costuma dormir cedo ou dormir tarde? Me conta a verdade. Conta aqui pra gente por que você tem dificuldade para dormir cedo ou qual é a sua tática para dormir cedo. Conta e se você já percebeu resultados na sua vida, tá? Vamos trazer uma interação? A Samanta Rodrigues está dizendo o seguinte: eu não funciono de jeito nenhum se eu acordar cedo ou dormir muito. Durmo bem tarde e acordo antes das 9. Durmo no máximo 7 horas por noite para ficar ótima no dia seguinte. Se eu dormir mais, fico com preguiça, fico mole. Ô, Samanta, obrigada pela sua interação aqui. Doutor Benício, essa história de ter que dormir 9 horas por noite não é bem assim, né? Nem todo mundo precisa de todas essas horas. Aí vai da faixa etária, não é? Então, crianças, obrigatoriamente, criancinhas menores a 4 ou 5 anos, necessitam minimamente de 12 horas de sono, não é? Depois vai crescendo e vai diminuindo a necessidade. Nós, adultos, se tivermos entre 7 e 9 horas de sono, teremos o suficiente, logicamente. Agora, o dormir, não quero estigmatizar a interação, mas que a gente, o corpo, como eu falei, ele passa por adaptação. Nem sempre estar adaptado a uma situação significa que o corpo está sendo regido de maneira saudável. Certo. Hoje, nós como mais jovens, né, me coloco aí nesse grupo bem jovenzinhos, nós aguentamos muito tranco. Eu trabalhei, Teru, por 12 anos à noite. Trabalhava noite sim, noite não, noite sim, noite não. Eu posso dizer que, então, perdi 6 anos de sono. Teru, infelizmente, eu colho, ainda que minimizadas, eu colho as consequências do que eu fiz com o meu corpo quando eu tinha entre 20 e 30 anos. Então, hoje a gente se sente bem, tudo mais, mas no futuro o corpo cobra as consequências. Tem prejuízos, minha gente, mas vamos regular esse relógio enquanto a gente pode? Olha só, não durma de barriga cheia. Qual é o horário para fazer a última refeição antes de deitar, doutor Benício? Bom, Teru, você que é fã da clínica, já veio muitas vezes aqui, você já viu como é que é o esquema aqui, né? Aqui a comida é com as galinhas indo para o puleiro, né? Entre 6 horas da tarde e 7 é o horário que a gente come. E normalmente uma alimentação leve. Se você precisa comer depois desse horário, né, exatamente por causa de sua rotina, que a gente entende muito bem, que seja a alimentação mais leve possível. Tá. Porque comer bastante vai levar, logicamente, a uma dificuldade da gente organizar a higiene do sono aí. Maravilha. Olha aqui.
Outra coisinha básica para você fazer, evite o uso das telas, especialmente naquele momento antes de dormir, né, doutor Benício? É isso mesmo. Pouca gente sabe que as telas, elas emitem um feixe de luz de um comprimento de onda chamado luz azul. Então, essa luz azul é captada, olha aqui, ó, pelos nossos olhos, nervo óptico que está aqui, né, que é o quem capta tudo isso. Lembra que eu falei do relógio, da central do relógio biológico, núcleo supraquiasmático, está aqui atrás. Então, isso é estimulado por essa luz azul e vai direto lá na glândula pineal. Estou apontando lá para trás, que lá no final do encéfalo, nós temos essa glândula pineal, que é a glândula que produz a melatonina. E o que faz a luz do celular, da televisão, ou da tela que for, bloqueia a produção de melatonina. E então nós temos aí uma dificuldade de produzir o sono. Gente, olha, para completar o pacote, então, olha, evitar cafeína, cuidado com o que você come e o horário que você come, evite o uso das telas. Você precisa fazer exercícios durante o dia. Importantíssimo isso, porque também vai mexer com o metabolismo, vai mexer com a liberação hormonal para poder regular esse sono, né, doutor? Lógico, eu costumo dizer, há uma máxima que a gente diz dentro da saúde mental, que só descansa a mente só descansa quando o corpo cansa. Então, eu preciso cansar, e aí eu vou ter o descanso da mente. Então, eu acho que isso resume bem o que nós precisamos fazer com exercício. Durante o dia, precisamos nos mover adequadamente, lógico, não, sem excessos, mas precisamos nos mover, e isso vai fazer com que o nosso sono seja seguramente mais reparador. Maravilha, você acompanhou aqui as dicas preciosas do Dr. Benício Pereira. Ele é médico, diretor clínico da Clínica Spa Vida Natural, lá em São Roque. Você precisa passar lá no Instagram deles, Clínica Spa Vida Natural, Clínica Spa Vida Natural no Instagram. E temos a última interação aqui, Dr. Benício. Vamos ver quem é que tá? É a Socorro, lá de Viçosa do Ceará. Ela disse o seguinte: estava sofrendo muito com a lentidão, perda de memória, mau humor e engordando. Comecei a dormir mais cedo e tomar chás à noite para acalmar e está sendo maravilhoso. Maravilha, linda! Socorro, parabéns! Parabéns, Socorro. Doutor Benício, ó, muito obrigada. Até a próxima aqui com a gente, tá? Um grande prazer, um beijo a todos, viu? Um abraço. Até mais, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, amém. Muito bem, olha, você não conhece a Clínica Spa Vida Natural, precisa conhecer. Nem que seja online, porque lá no blog ou no canal deles no Instagram, no perfil deles no Instagram, você consegue dicas, você consegue apreciar, aprender a viver bem com as dicas postadas por ali, tá bom? Bora para o intervalo? Preciso! Na volta você acompanha mais um episódio do nosso querido Cozinha Comigo com Wagner Dida hoje, que vai trazer uma receita de empanada maravilhosa. Ó, e a gente ainda hoje tem alongamentos com Tânia Santos. Volto já!